Fala aí, rapaziada, tudo tranquilo? Boa tarde, boa noite, vai lá, ou até mesmo boa madrugada. Eu tô de saco cheio de ouvir isso, essa parada aí mesmo. Galera, a gente vai dar continuidade hoje ao nosso assunto de trigonometria, depois de falarmos de círculo trigonométrico, depois de trabalhar na seno, cosseno, secante, cossecante, algumas relações importantes, nós vamos falar de equação. Mas antes disso, roda a vinheta. Pois bem, galera, equação trigonométrica, não diferente de todas as equações que nós vimos até agora, exponencial, logarítmica, equação do segundo grau, do primeiro, e aí vai, a equação trigonométrica, a gente vai, o nosso objetivo é encontrar o valor de uma determinada incógnita procurada, as suas relações. Só que agora nós vamos trabalhar dentro da trigonometria. Então nessa aula de hoje vai ser bastante prática. Eu vou pegar aqui já questões da nossa apostila e vou resolvendo e ensinar a você como que você vai proceder com as demais. Então olha essa primeira aqui. O seno de x, ou seja, o seno de um ângulo, que eu não sei quanto que é igual ao seno de π sobre 5. E isso aonde todos esses ângulos estão compreendidos, do ângulo 0 ao 2π, ou seja, do 360 graus. Vamos lá, como que a gente faz para proceder com isso? Primeiro, π sobre 5 é 180 dividido por 5, que vai dar 36. Então ele quer saber o seguinte, qual é o ângulo cujo o seno desse ângulo é o mesmo valor do seno de 36 graus. Como que a gente faz isso, galera? X, logo de cara, é igual a π sobre 5. Show de bola! π sobre 5. Mas, lembre que nós vimos na última aula, nas últimas aulas, na verdade, que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. E aí, a gente vai correr atrás de um outro seno que seja simétrico, esse ponto seja simétrico ao π sobre 5. Então, aqui eu coloquei na circunferência. É isso, caro aluno, que você tem que saber, cara aluna. Eu encontrei aqui, ó, o π sobre 5. Eu vou à procura, ok, pessoal? Aqui, ó, à procura de um novo ângulo que tem esse mesmo seno. Como que a gente faz isso? O seno é positivo e positivo. A volta inteira é π, que é 180. Só que nesse pedaço aqui, ele já foi π sobre 5. Se eu quero chegar no simétrico, eu pego o π e subtraio esse pedaço. Ó. Vou subtrair esse pedaço, que é o mesmo que esse. Então eu acho simétrico. Então eu tenho π menos π sobre 5, que vai dar 4π sobre 5. Logo, eu encontrei os dois valores do ângulo que tem o seno de π sobre 5. Então lembre o seguinte, olha só, preste bem atenção aqui. Nós vamos encontrar um π e depois nós vamos achar o simétrico a ele. Sempre o simétrico a ele, beleza? Vamos para o segundo. Seno de x é igual a menos meio, com o x pertencendo a 0 e o 2π, ou seja, a volta completa. Preste bem atenção aqui, pessoal. Qual é o ângulo que o seno dele é meio? É 30 graus. 30 graus é π sobre 6. Só que observe, agora ele não é positivo, ele é negativo. Então, se ele é negativo, ele está no terceiro ou no quarto quadrante. Logo, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Seno de x é igual ao seno de 7π sobre 6. Pô, Elton, por que 7π sobre 6? Preste atenção. π sobre 6, ó, ele está aqui no primeiro quadrante. Só que eu tenho um valor negativo. Então agora eu vou pegar isso daqui, ó, e vou dar meia volta. Se eu faço meia volta na minha circunferência, eu chego ao diametral, ao simétrico dele. Ok? Então eu tenho π mais π sobre 6. π mais π sobre 6 vai dar 7π sobre 6. Então eu achei o valor do x, onde o seno é menos meio, que é quem? 7π sobre 6. Só que agora eu vou achar um outro aqui, ó, o simétrico. Eu quero achar esse cara. Pô, Belto, como que eu faço para achar esse cara? É bem simples. Preste bem atenção. Aqui não é o 2π, correto? Esse pedacinho aqui não é π sobre 6? Então, eu vou voltar. Ó. Como que eu vou voltar? Eu vou pegar o 2π e subtrair de π sobre 6. Quando você pega aqui, ó, 2π, vou fazer aqui, menos π sobre 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 1, 11. 11π sobre 6. Então, tem aqui 11π sobre 6. Então, lembrando, quem é o seno de meio? É o 30, π sobre 6.
Vou achar o outro lá na outra ponta. Então eu pego π sobre 6 e somo a π. Cheguei a 7π sobre 6. Agora eu vou achar o simétrico. Como que eu acho o simétrico? Eu pego esse 2π e subtraio por π sobre 6. Logo, quais são as minhas raízes, as minhas soluções? 7π sobre 6 ou 11π sobre 6. Beleza, galera? Não entendeu? Pô, olha o que aqui o Interação de Proporção na Educação à Distância te proporciona. Você voltar, pausar, avaliar, analisar, fazer as suas anotações. Não deixe de fazer as suas anotações. Agora eu vou falar sobre o cosseno. Como isso acontece com o cosseno. Vamos lá, galera. Então agora a gente vai falar do cosseno. Olha só, cosseno de x é igual ao cosseno de 5π sobre 3. Aonde, esse universo, a resposta vai estar compreendida entre o 0 e o 2π. Preste bem atenção aqui, por favor, pessoal. X é igual a 5π sobre 3. Ou x é igual a 2π menos 5π sobre 3, que vai dar π sobre 3. Caramba, por que essa é a solução? Vamos entender o seguinte. 5π sobre 3, se você pegar o π, dá 180. 180 dividido por 3 dá 60. 60 vezes 5 dá 300. Então, observe o seguinte. Se dá 300, ele só pode estar no quarto quadrante. Então, está aqui, ó, 5π sobre 3. Só que 300, para chegar aqui ao 2π, eu tenho 60 graus. 60, então eu vou andar 60 para cá. Então 60 nada mais é do que π sobre 3. Como eu tenho aqui o simétrico, então eu tenho 5π sobre 3 e o outro é quanto? π sobre 3. Observe que o cosseno eu trabalho com a vertical, desse sinal aqui, e o seno com essa horizontal. Beleza, galera? A próxima, cosseno de x é igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso numa volta completa na minha circunferência. Qual é o ângulo que tem como cosseno ou raiz quadrada de 2? É o 30, não é isso? O 30, o cosseno de 30 é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Só que aqui é negativo. Por que ele está negativo? Porque o cosseno é negativo no segundo ou no terceiro quadrante. Observe o seguinte. Só que eu disse que é o cosseno de 60. Quanto que é o 60? 60 é o 30, perdão, cosseno de 30. O 30 é π sobre 6, que dá 30. Então, ó, aqui eu tenho 30. Se eu for encontrar simétrico a ele, eu vou pegar o π, que é 180, menos esse pedaço. Dá 5π sobre 6. Tenho 5π sobre 6. Só que eu andei para cá 5π sobre 6. Quanto que eu vou andar para cá? Eu posso pegar o π e somar com π sobre 6. Aqui eu tenho π, ó. Aqui eu tenho π, vou somar π mais 5π sobre 6. Ou eu posso pensar no seguinte, ó. Tudo isso aqui é quanto? Daqui para cá. É o diametral. Então, existem duas maneiras da gente pensar. O que eu aconselho? Encontre o pedaço, aqui no caso, que era o π sobre 6, que é o 30. Vou encontrar o primeiro aqui, que é 5π sobre 6. Só que aqui, ó, esse pedaço é π sobre 6. Vou achar o outro, pego o π e somo a 5π sobre 6. E aí eu resolvo o meu problema. Beleza, galera? Então, fica aqui a solução de mais uma questãozinha de cosseno. Então, na verdade, é só a gente ir trabalhando com essas questõezinhas dos arcos, que a questão sai tranquilamente. Estamos juntos? Não entendeu? Pausou, voltou. Vamos lá? Vamos lá, galera. Então, agora a gente vai falar da tangente. Então, tem o seguinte, a tangente de x é igual a tangente de alfa, que é a mesma coisa que a tangente de alfa mais π. Então, vamos achar ali a tangente de x. Tangente de x é igual a tangente de π sobre 3. Pô, aqui está a molezinha. X é igual a π sobre 3, ou x é igual a π mais π sobre 3, que é 4π sobre 3. Está aqui no arco, ó, π sobre 3, onde a π. Está aqui, ó, 4π sobre 3. Beleza, galera? Próximo, tangente de x menos π sobre 4 é igual a raiz quadrada de 3. A tangente de quanto que é a raiz quadrada de 3? Nós temos que a tangente de π sobre 3, que é 60, é igual a raiz quadrada de 3. Então eu vou ter aqui tangente de x menos π sobre 4 é igual a tangente de π sobre 3. Vou igualar x menos π sobre 4 é igual a π sobre 3, uma equaçãozinha, você vai chegar a 7π sobre 12. Só que agora a gente vai fazer o quê? Somar mais π, dá 19π sobre 12. Então aqui nós temos
todas essas marcações, não é verdade? Então, nós vamos ter aqui, ó, a minha tangente de π sobre 3, ok? Aí eu vou ter o π sobre 3 mais π sobre 4, que dá 7π sobre 12. Quanto que é 7π sobre 12? Né? Nós vamos ter 180 dividido por 12, né? Que vai dar 15. 15 vezes 7 dá quanto? 7 vezes 5, 35, 105. Né? E aí nós vamos ter a inclinação aqui dos 105 graus. Né? Vamos supor que esteja para cá. Né? Então nós vamos ter aqui 7π sobre 12. E agora nós vamos somar mais π. Então, 19π sobre 12. Beleza, galera? Então nós temos aqui a relaçãozinha da tangente. Então eu bati duas de seno, duas de cosseno, duas de tangente. E vou pegar aqui mais algumas linhas para a gente terminar essa aulinha. Espero que você esteja entendendo. Indo bem devagar, bem no passo a passo, porque eu sei que essas questões dos arcos, do círculo trigonométrico, dá um nó na cabeça, mas a gente está aí para estar te ajudando, solucionando todas as suas dúvidas. Beleza? Então vamos lá, galera, para a gente fechar aqui a nossa aulinha. Vou resolver agora essa equaçãozinha aqui trigonométrica, que é o seguinte: 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, mas o cosseno de x é igual a zero. Quais são os valores de x para que isso ocorra? Observe que eu coloquei o cosseno de x em evidência. Então ficou cosseno de x que multiplica 2 seno de x mais 1, que é igual a zero. Logo, como eu tenho um produto entre dois termos, né? Uma expressão cosseno de x, o outro é 2 vezes o seno de x mais 1. Então o cosseno de x é igual a zero, ou 2 seno de x mais 1 é igual a zero. Logo, eu tenho que cosseno de x é igual a zero, e o seno de x passa esse 1 para lá, vai ficar menos 1, passa 2 dividindo, menos meio. Então nós vamos separar essa questão em dois casos. Cosseno de x é igual a zero. Qual é o ângulo, quais são os ângulos que o cosseno dele vai dar zero? Nós temos o π sobre 2, que é o 90, o cosseno de 90 é zero, e o cosseno de 270, que é 3π sobre 2. Então, nós temos duas soluções aqui para esse x, já nesse caso. É esse e esse. Seno de x é igual a menos meio. Aí, olha só, aí eu joguei aqui o círculo trigonométrico para a gente entender. Menos meio, eu estou com o número negativo. Só que eu vou pensar no seguinte: o seno de quanto dá meio? O seno de 30, que é π sobre 6. Então, ele é o meu ponto de partida. O seno de π sobre 6 é meio. Só que aqui ó, é negativo. Então aqui eu não tenho o π. O π mais esses 30 graus, π sobre 6, vai dar o menos meio. Então eu vou ter π sobre 6 mais π vai dar 7π sobre 6. Então 7π sobre 6 é uma solução. Agora eu vou atrás do meu simétrico. O simétrico dele está aqui. Observe o seguinte, pessoal, uma maneira aqui, perdão, pessoal, já sem voz, da gente fazer. Aqui, não é o 2π? Você pega o 2π menos esse pedacinho, que é π sobre 6. 2π menos π sobre 6 vai dar 11π sobre 6. Com isso, ó, nós encontramos 4 soluções para essa equação. Beleza? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Não adianta ficar decorando, memorizando. No dia da sua prova, desenhe o círculo trigonométrico no cantinho da sua prova e faça essas relações para você não perder a questão. E para terminar nossa aula, eu vou falar da solução geral. Nós estamos resolvendo a solução particular. Vou resolver aqui uma da solução geral. Seno de x é igual a meio. Seno de x é igual a π sobre 6. Porque qual é o ângulo que o seno dele dá meio? É 30. π sobre 6. Então eu tenho x igual a π sobre 6 mais 2k vezes π. Por que 2k vezes π, Elton? 2πk? Porque eu tenho o seguinte: 2π eu vou dar sempre uma volta completa. Então se eu estou aqui, ó, vou dar sempre voltas completas. Ó, uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas e assim sucessivamente. Só que eu tenho π sobre 6. Qual é o outro ângulo que o seno vai dar meio? Vai vir para cá, ó. Pegar de outro giz. Vai vir para cá. Que seria o π menos 5π, menos π sobre 6.
que vai dar 5π sobre 6. E aí, ó, uma volta, duas voltas, três voltas, 2π sobre k. Agora, por que esse k pertence aos inteiros? Porque eu posso ter no sentido anti-horário ou no sentido horário. Então, essa é a solução geral. Então, a solução geral, nós vamos achar esses casos particulares, mas lembrando que vamos aqui, no caso do seno, somar a 2kπ. Beleza, galera? Espero que essa aula possa ter te ajudado mesmo nesse assunto que eu sei que é complexo, eu sei que não é de fácil entendimento. Nas próximas aulas nós vamos falar de função trigonométrica, inequação trigonométrica e depois vamos pegar o nosso material de apoio e cair dentro nas questões que vão abordar equação, função e inequação trigonométrica. Forte abraço, até a próxima aula e lembre-se, nunca foi tão fácil estudar.